A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Eduardo Bolsonaro pode ser cassado, porque o que ele cometeu, o seu pronunciamento e a sua forma de defesa da ditadura, inclusive apontando caminhos com o AI-5, num modelo AI-5, é na verdade uma atitude não apenas conspiratória, mas contra o poder que ele participa, para o qual ele foi eleito. Então, há elementos no Código de Ética, há elementos na Constituição e há elementos na sua atitude que ferem a Constituição e o Código de Ética que podem levá-lo à cassação. As condições políticas para isso são de outra natureza. As condições técnicas, as condições legislativas existem. As condições políticas se dão na medida que este parlamento cansou, ele está esgotado também do que significa Jair Bolsonaro, a sua família, os milicianos que eles representam. A sociedade brasileira e o próprio parlamento, as instituições, reagiram de forma firme contra as declarações de Eduardo Bolsonaro e contra o conjunto de questões que estão envolvidas neste governo. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Que governo é este? Que Estado está sendo produzido no Brasil? O autoritarismo foi às raias do absurdo no último período. Tanto é que a apologia à ditadura, aos seus crimes, à violência, ao AI-5, voltou à pauta nacional. Só falar nisso já teve um significado dentro do parlamento, porque a Câmara dos Deputados e o Senado foram instituições fechadas pela ditadura militar com o AI-5. Aqui também reverberam as frases daqueles que lutaram pela democracia e embalados por pessoas que perderam a vida do lado de fora destes muros, dessas paredes, mas que defenderam uma Constituição que foi composta e preservada ao longo de 30 anos. Eu creio que o parlamento reagiu à altura, mas o que será do próximo período? Quando se tem um presidente da República, alguém sentado naquela cadeira, que na verdade está citado nas circunstâncias mais absurdas de um crime de extermínio. Em qualquer circunstância, manipular possíveis provas que possam indicar a verdade sobre um assassinato é crime. Não entregar para a perícia, não ter realizado a perícia e a pessoa citada buscar esses áudios, como confesso, Jair Bolsonaro e os seus integrantes da família, isso é um crime gravíssimo, não apenas de obstrução de justiça, mas é uma tentativa de apagar vestígios que levam à resolução de quem matou Marielle, de um assassinato, de um crime de extermínio. 2 pessoas foram fuziladas. Ele tomar daquela guarita, do condomínio, as informações e as gravações, cinicamente dizendo que era para preservar os áudios, é na verdade um movimento de desespero para se autopreservar e a sua família, mas sobretudo é um crime de responsabilidade de quem está na presidência da República. É passível de impeachment. Como duvidar que a milícia do Rio de Janeiro tenha envolvimento com tudo isto e como desconhecer que estas figuras na presidência da República e no governo atual se valeram da força das milícias e alimentam essas milícias politicamente já há muito tempo? Nós não temos como fechar os olhos. Nós estamos mais do que com a democracia em vertigem, como disse Petra, ou em crise. Nós estamos diante de um abalo grave das instituições brasileiras e da sociedade brasileira que tem fundamentos também culturais, porque não avançamos no sentido democrático mais verdadeiro no Brasil, até por não termos feito a justiça de transição devida. De forma que aqui no parlamento ou na sociedade, a hora é de impedir que os Bolsonaros ou os helenos de plantão tenham o poder de cumprir com o seu plano de ódio. Fustigar a esquerda, atacar o PT, os partidos de oposição, os movimentos sociais, as mulheres, as pessoas LGBTs, os negros e negras e as periferias, é parte do seu discurso de ódio. Atacar o Lula é parte. Olha, o que nós devemos fazer é sermos claros. O Brasil, do meu ponto de vista, não conseguirá
sobreviver institucionalmente com bases democráticas mais básicas, mais fundamentais, o Brasil não conseguirá manter-se com elementos democráticos mais fundamentais e mais simples se continuarmos com o governo Bolsonaro. Eu não tenho medo ou preocupação da inviabilidade de Bolsonaro. Alguns nos perguntam, mas e Mourão, mas e aquilo? O governo Bolsonaro como um todo, é Bolsonaro, é Mourão, é um conjunto do governo envolvido naquilo que está errado no Brasil. Porque o fruto da árvore envenenada está em uma eleição marcada pela ilegitimidade, não só das fake news, mas de quem pagou essas fake news. A ilegitimidade da prisão do Lula, a ilegitimidade de um Moro que hoje é ministro. Então aqui na Câmara dos Deputados nós temos que estar preparados, sinceramente, para fazermos um enfrentamento necessário com a cassação de Eduardo Bolsonaro. Por apologia à tortura, ao crime, contra as instituições, contra a democracia. Nós temos que estar preparados para enfrentar o impeachment de Bolsonaro. Não somos movidos por nenhuma outra questão que não seja o interesse da nação brasileira. Alguém de sã consciência crê que essas figuras não tentarão sempre levar o Brasil ao impasse no sentido de preservarem-se, ao ódio no sentido de preservarem-se? Esse governo como um todo é contra o Brasil, contra a democracia e contra a dignidade humana, sem dúvida. O Brasil não suportará Bolsonaro por mais, talvez um ano. Mas nós temos que nos preparar, porque precisamos recuperar a democracia no Brasil, a participação da sociedade e a consciência das pessoas do que mais do que a democracia, não há nada importante no país.